Rodrigo Ramos, eu sou designer, fã de filme de terror desde pequeno, assim, desde que eu me conheço por gente. Meus pais nunca chiaram da gente ficar assistindo filme de terror quando era criança. E eu entrei no site Boca do Inferno em 2010. Foi na época da comunidade do Orkut, a gente estava discutindo que o site precisava de uma reformulação visual, assim. Tinha eu e mais um camarada lá, que trabalhava com web design e tal, e aí a gente se juntou para mudar, né, a cara do site. E aí quando a gente terminou o projeto, eu me ofereci para escrever sobre quadrinhos, né, que é a parte que eu mais gosto, assim, a parte que eu tenho mais contato, mais conhecimento, assim, digamos, né. A gente sempre teve a ideia, né, de expandir o site, né. O Marcelo começou o site como um agregador, assim, de críticas, né, sempre foi trazendo pessoas que gostavam de tipos de filmes diferentes e tal, com estilos diferentes, e o site foi crescendo e a gente pensando em alguma coisa que desse para ir além né, sair do virtual, assim. E aí uma das ideias que a gente sempre teve foi de fazer um livro, e aí a gente teve a ideia de fazer isso por tema, né, pegar um livro temático. E o Matheus Ferraz, né, que escreve por site, é um corofóbico declarado, veio com essa ideia de trabalhar o medo, né? Por ser um site de terror, tá diretamente relacionado com o medo, e para facilitar essa questão do tema, pegar uma fobia, né? E calhou dele ter fobia de palhaço, a gente conversou e esse foi o tema inicial, assim. O palhaço, né? Ele sempre causa esse estranhamento, assim, talvez pela maquiagem, por ser uma figura caricata, exagerada. E isso já é desde antigamente, né? A gente tem registros de palhaços, não como a gente conhece hoje, mas os proto-palhaços, assim, no Egito Antigo, no Japão medieval e na Idade Média, né? Que são os mais conhecidos, que são os bobos da corte. Inclusive os bobos da corte, eles eram contratados para fazer para animar, né? O salão ali com o rei e os seus conselheiros ali, os seus súditos. Geralmente eles eram pessoas com defeitos físicos, né? Pessoas com deformidades, assim. Então tinha essa zombaria, né? Eles eram mancos, eles eram corcundas, anões, né? Tinha muito anão. Então isso eu acho que já é uma tendência, assim, de ter essa estranheza, né, do palhaço. Os bobos da corte, né, eles acabaram sumindo um pouco na época que começaram os grandes conflitos, né, as grandes guerras e tal, já na Idade Média ali, que o povo já não tinha mais esse interesse, essa brincadeira e tal, uma coisa foi ficando mais séria e tal, e eles acabaram perdendo esse cargo no reino, e eles migraram, né, muitos deles migraram da Inglaterra para a Irlanda, e eles se estabeleceram lá e acabaram criando seus próprios lugares, né, para fazer as suas piadas, para fazer as suas brincadeiras, que o palhaço, exatamente como a gente conhece hoje, começou, muitos historiadores apontam, né, que começou com o Grimaldi, que em 1801 ele pintou o seu rosto de branco, né, com aqueles triângulos vermelhos, né, na bochecha e na sobrancelha, para esconder, né, para criar uma figura diferente, assim, para mais teatral, né? E esse Grimaldi, o biógrafo dele, né, conta que ele embora ele tenha sido um baita de um palhaço, assim, um palhaço famoso, muito querido, muito importante, assim, para a profissão e para o desenvolvimento da história do palhaço, ele era uma pessoa bem trágica, assim. O filho dele morreu aos 31 de alcoolismo. A esposa dele morreu no parto, né, do primeiro filho, e o filho depois morreu aos 31 alcoólatra. E ele fazia muita brincadeira física, assim, e essas brincadeiras acabavam dando dores nas costas dele também, e ele acabou entrando no alcoolismo também, e acabou morrendo de tanto beber, assim. Então ele é um palhaço que meio que deu essa cara do palhaço trágico, assim. E essa maquiagem, né, que o Grimaldi criou, esse rosto branco com meio fantasmagórico, assim, também acaba influenciando nessa fobia, né? Você acabou criando um visual do palhaço que remete muito às maquiagens da época que eles faziam em cadáveres, para deixar a pessoa um pouco mais saudável, assim, para esconder
a decomposição, eles faziam um rosto mais esbranquiçado, né, com as bochechas rosadas, assim. E uma das coisas também que a gente levantou nos estudos é que muita gente tem medo do palhaço pela questão da interação que ele tem com a plateia, né? Você tá lá sentado na sua e o palhaço vem brincar com você, ele vem te zoar, e ele acaba às vezes até te levando pro picadeiro, e isso acaba invadindo, né? Ele acaba invadindo a sua zona de conforto, assim. Então muita gente já tem esse receio com o palhaço por conta disso. Na Inglaterra, a fobia de palhaço, né, a coulrofobia, ela é a 10ª mais citada fobia entre os adultos, assim. Então, entre medo de altura, medo de inseto, medo da morte, medo de um monte de coisa, a fobia de palhaço entra em 10º lugar. 12% dos americanos adultos têm medo de palhaço também. Então, é um negócio que quando você fala, você não percebe o tamanho, né, desse medo, assim. Muita gente pergunta, mas de onde vem isso, né? Por que você tem as pessoas têm essas fobias, né? Como surge? Tem 3 motivos principais, assim, né? As principais causas das fobias. Uma é uma experiência traumática, né? No caso, sei lá, a mãe vai numa festinha, tem um palhaço, e aí a criança está brincando, ela pega a criança da brincadeira e quer que ela tire uma foto no colo do palhaço, e a criança começa a espernear, o palhaço segura. A segunda causa mais comum é, por exemplo, você tem uma mãe que tem medo de palhaço. Então você está indo com ela numa festinha de criança, ela vê um palhaço, estaca ali no chão, começa a suar frio, começa a chorar, e aí você vendo aquilo, você associa que o palhaço é perigoso. E a terceira, que é bastante comum, mas não é a mais comum de todas, é a de relatos. Por exemplo, você, sei lá, quando você é criança, você tem aquela avó que você está brincando na rua e ela fala, cuidado, fica brincando aí na rua, vem para casa, que senão o palhaço vai te pegar. Isso, de tanto ela ir martelando essa história na sua cabeça, acaba criando uma fobia também. John Wayne Gacy, ele ficou conhecido como um palhaço assassino, mas até hoje ninguém nunca chegou a provar que ele matou alguém vestido de palhaço. Até se você acompanhar as histórias e tal, é até meio frustrante que você vai perceber que é bem provável que ele nunca tenha feito nada vestido de palhaço. John Wayne Gacy, ele cresceu, ele era filho de pais religiosos, assim, né? Ele era o primeiro filho, ele tinha 2 irmãs mais novas, né? E o pai dele era muito rígido, né? Muito agressivo, então alcoólatra, batia nos filhos e tal, né? Não que isso justifique, mas é para você já ir traçando o perfil do cara. E ele, aos 11 anos, ele estava brincando num parquinho, ele foi atingido por um balanço que deixou um coágulo no cérebro dele, que ele só foi descobrir aos 16, quando ele começou a ter dores de cabeça muito fortes e tal. E aí, antes de terminar o ensino médio, ele já começou a dar sinais de que ele seria um cara problemático. Ele confessou depois que ele abandonou o ensino médio, né, e foi trabalhar como zelador numa funerária. E nessa época ele teve o primeiro contato dele com um cadáver, e ele, né, depois que ele foi preso e tal, durante os interrogatórios, ele confessou ter bulinado um cadáver de um jovem lá, quando ele estava sozinho de madrugada. Mas isso é uma coisa que foi revelada depois, porque ele cresceu, ele se tornou um empreiteiro, ele tinha uma vida pacata, né, ele era um cara, um exemplo ali na vizinhança, ele fazia trabalho voluntário, ele se vestia de palhaço para animar festas, né, que foi até daí que surgiu essa história, que ele era o primeiro palhaço assassino. Ele se casou em 64 e teve 2 filhos, e ele levava uma espécie de vida dupla, né? Ele era empreiteiro, ele atraía jovens, né, com a promessa de um emprego e chantageava eles sexualmente, né? Oferecia o emprego se eles, né, ficassem com ele e tal. E isso ele foi fazendo ao longo de muito tempo, ninguém nunca ficou sabendo, né? E ele foi até que um belo dia, né, um dos jovens que saiu para uma entrevista de emprego na empresa dele não voltou. Isso foi finalzinho de 78, ali, dezembro de 78. E aí
polícia começou a levantar, né, o histórico, foi atrás dele, né, rastreando, né, o caminho que esse jovem fez, chegou no John Wayne Gacy e, levantando a ficha corrida do cara, eles descobriram que ele já havia sido preso 2 vezes no passado, justamente por assédio, né? Um jovem resistiu ali na última hora, acabou desistindo, eles acabaram brigando e o jovem foi para casa e contou para os pais denunciaram o John Wayne Gacy e aí ele foi preso. Mas aí ele ficou pouco tempo na cadeia, né? Ele era, como eu falei, ele era um cara muito exemplar, assim, ele tinha um bom comportamento, ele era um cara bem pacato. Ele acabou saindo e aí ele ficou um tempo fora da cadeia. Ele contratou um cara para espancar o garoto que tinha denunciado ele. E aí ele voltou para a cadeia, né? Na hora o garoto conseguiu fugir e aí a polícia foi atrás dele e ele foi preso de novo. E isso ficou no passado dele, né? Ele se casou, ninguém sabia desse passado negro dele. E com isso, quando a polícia começou a investigar, ele se tornou um principal suspeito, né, do desaparecimento do garoto, que foi fazer uma entrevista de trabalho com ele, viram todo esse histórico que ele tinha, e aí ele acabou sendo preso, ele acabou sendo interrogado, né, ele foi investigado e tal, e não aconteceu nada. Tempos depois ele continuou fazendo isso, né, muitos jovens na região começaram a desaparecer e tal, mas ninguém tinha como linkar isso com ele. E um belo dia ele, com esse cerco, né, que estava acontecendo ali, ele começou a ficar meio arredio e ele foi preso por porte de drogas. Ele estava bêbado e ele foi preso. E nessa prisão, né, ele acabou confessando ter matado um garoto em defesa própria. E aí ele falou que estava enterrado no quintal dele ali. Ele enterrava embaixo da casa. E com isso a polícia começou a escavar, né, conseguiu um mandato para revirar a propriedade dele ali. E eles descobriram 33 corpos enterrados na casa dele ali, né, embaixo da casa. Dos quais apenas 24 foram identificados. Né, de todos aqueles que estavam sumindo, que eles estavam procurando, apenas 24. Ele foi condenado à morte. Ele passou, o julgamento dele teve várias reviravoltas, né? Acabou se esticando demais até, assim, ele foi postergando, mudou-se a forma de execução e tal, e ele foi morto só em 94. Nesse período que ele ficou na cadeia, né, de 78 até 94, ele se encontrou na arte, né? Então ele era um pintor, assim, não um pintor medíocre, mas ele era um pintor, né, um artista médio ali, e ele chegou a pintar mais de 200 obras, né, na cadeia. Algumas foram vendidas assim por milhares de dólares, assim, mas as obras dele nunca foram expostas em nenhuma galeria pelo peso, né, pela história, assim, pela infâmia, né, da história de John Wayne Gacy. O John Wayne Gacy, ele praticamente começou essa história do palhaço assassino, né? Ele, em 78, quando começaram a levantar esse caso, né? E aí descobriu-se que ele vestia de palhaço, que ele atraía garotos, então a associação foi meio óbvia, né? Achar que ele matava os caras vestidos de palhaço. Mas em 1836, o primeiro registro de um palhaço assassino é de 1836, de um ator francês que trabalhava na rua, assim, né? Ele fazia shows na rua, que acertou um garoto que estava xingando ele na rua com a bengala e o garoto morreu na hora. Ele foi preso, ele ficou um tempo na cadeia, mas saiu e voltou a atuar. E os palhaços mais famosos, assim, talvez, né, antes desse boom que teve agora no final do ano, foi por volta dos anos 90, quando começaram aquelas histórias dos palhaços que roubavam órgãos, né? Que era a gangue do palhaço da Kombi, né? Que pegavam crianças na porta da escola, essas crianças sumiam e depois apareciam em terrenos baldios
sem os órgãos internos e tal. E essa história é interessante que se você pegar a história do John Wayne Gacy, você percebe que bem na época que ele voltou à mídia, que foi quando ele estava para ser executado, é mais ou menos quando começam a surgir essas histórias dos palhaços da Kombi. E aqui no Brasil, o principal caso, né, o principal relato é de Osasco, foi aqui perto, em Osasco, que um garoto foi pego, né, viram, né, um garoto ser abordado por um palhaço, oferecendo pipoca e doce e tal, e essa criança sumiu, nunca mais viram um palhaço e tal. E tempos depois encontraram o garoto num terreno baldio com uma incisão, né, do lado do corpo, e ele estava sem todos os seus órgãos internos. A história diz que o palhaço principal ali, que atraía as crianças, ele tinha um outro palhaço que era um assistente e uma ajudante vestida de bailarina, né, que atraíam as crianças para a Kombi. A Kombi virou ambulância também, virou carrinho de palhaço, né, e essa história vai crescendo, né? Cada um que conta a história acaba acrescentando um ponto diferente. E isso não aconteceu só aqui, essa história é bem famosa nos Estados Unidos também, e em muitos outros países, assim, exatamente do mesmo jeito, né? O palhaço que atrai as crianças na rua e as crianças desaparecem, depois elas são encontradas sem os seus órgãos internos. Tem também a história que já virou filme, uns 2 ou 3 filmes assim, que é da babá, que ela é chamada para cuidar de uma criança e tal, e aí na hora que a criança vai dormir, ela vai para um quarto onde ficam os brinquedos para organizar tudo, e aí tem um boneco de um palhaço, tamanho natural ali, e ela não percebe, e aí alguém liga para ela e ela fala, nossa, tem um palhaço muito sinistro aqui E aí a pessoa no telefone fala, que palhaço? Não tem nenhum palhaço aí. E aí o palhaço levanta e mata ela. Assim. Essa história já tem... Eu sei que no nosso livro a gente colocou, tem um filme, né, que acho que é o Stitches, tinha até na Netflix durante um bom tempo, e tem um curta que eu assisti, que tem no YouTube também, fácil de encontrar, que também chama Stitches, que é sobre esse palhaço, o boneco do palhaço da babá. Basicamente tem 3 tipos de uso do palhaço no cinema de horror, né? É o assassino vestido de palhaço, né, como, sei lá, Clown House, do Victor Salva, ou os filmes explorando a história do John Wayne Gacy. É o palhaço monstro, né, que é o It, o palhaço assassino do espaço sideral, que são criaturas que assumem a forma de um palhaço, né, que não é um palhaço, uma pessoa vestida de palhaço. O que tem mais, assim, que a gente encontrou, que foi aqueles filmes de terror que usam o palhaço como um elemento. Da mesma forma que às vezes você usa insetos ou um susto, né, para dar alguma coisa do tipo, você tem o palhaço que aparece só num momento, numa parte, mas ele não é ponto, ele não é importante para a história. Tipo o palhaço do Poltergeist, que é o mais famoso, né? Ele aparece um palhaço, ele tem uma cena importante que deu medo em muita gente, né? Muita gente tem fobia de palhaço por causa dessa cena, mas ele não é o foco do filme. O Halloween também, quando mostra a infância, né, do Michael Myers, a primeira vítima dele, mostra que ele está vestido de palhaço. Você tem filmes de zumbi como Dia dos Mortos, Zumbilândia, que, né, acaba aparecendo um zumbi vestido de palhaço. Basicamente são essas 3 formas que a gente encontrou, e a gente até dividiu o livro, né, seguindo essa organização, né? O palhaço assassino de verdade, o palhaço sobrenatural, né, o palhaço monstro, e o palhaço como um elemento do filme, mas não como ponto principal. O primeiro filme de palhaço assassino ele é de 1976, que chama The Clown Murders, né? O palhaço assassino. Ele é estrelado pelo John Candy, que é sobre um grupo de amigos que resolve pregar uma peça na ex-namorada de um dos caras, que acabou se casando com um cara rico, e esse cara rico ele tá para fechar um grande negócio. E aí os caras se juntam para criar um caso ali e acabar estragando o negócio do cara. O filme não é grandes coisas, mas ele vale pela curiosidade de ser um precursor aí do palhaço assassino. Ele aconteceu 2 anos antes, né, do
do caso do John Wayne Gacy. Então ele é realmente curioso por conta disso, porque muitos dos filmes que a gente viu, se você pegar o índice ali, você vai ver que muitos acontecem depois do John Wayne Gacy. Mas antes disso, se você pegar nos anos 20 ali, você já tem alguns filmes com Lon Chaney, por exemplo, né, o Freaks, você tem O Homem que Ri, que eles exploram o palhaço como uma figura trágica, uma figura tétrica, mas não exatamente como um assassino, mas ele é usado para criar um estranhamento, para criar uma sensação de desconforto ali, né? Esses são os primeiros, assim. E aí acabou que isso seguiu, sumiram, né, durante um tempo. Eles apareciam em alguns filmes de palhaço, alguns filmes de circo, que às vezes tinha um palhaço bandido, um palhaço, né, o palhaço que esconde um segredo, né, como o maior espetáculo da Terra. E aí, em 76 surge esse, né, que é o Clown Murders, e aí depois não parou mais, né. Em 78 entra o Halloween com a primeira, né, ali em paralelo com o John Wayne Gacy. Depois, nos anos 80, isso virou uma febre, né, com o boom dos slashers, assim, era, né, os assassinos mascarados, eram meio que uma coisa fácil de se fazer. Você põe uma fantasia de palhaço, põe um machado, uma faca na mão do cara, pronto, tá pronto aí o assassino. Fácil de escrever, fácil de compor o personagem, assim, e você vai criar pânico, né, porque muita gente já tinha essa courofobia já desenvolvida. Quando você pensa em filmes de palhaço, né, filmes de terror envolvendo palhaço, acho que tem a tríade principal aí que vem à cabeça é o It, né, a obra-prima do medo, que é baseado no romance do Stephen King, né, com o Tim Curry como o Pennywise ali, o parcimonioso, que acho que é uma das grandes fontes aí de courofóbicos dos anos 90 para cá. O Palhaço Assassinos do Espaço Sideral, né, que é um grande clássico aí do cine trash, passava nas tardes da Bandeirantes aí quase que semanalmente. Muita gente lembrou disso, mas ele é um pouco mais voltado para o humor negro, então, apesar da figura estranha do palhaço ali, eles são bem horríveis, a maquiagem e o tom de comédia acaba amenizando. E eu acho assim, o mais estranho, eu não sei se pelo filme ou pelo que envolve esse filme, é o Clown House, que é os Palhaços Assassinos do Victor Salva, né, que conta a história de um grupo de malucos, né, que fogem do manicômio e se escondem num circo e acabam se vestindo de palhaço e saem à noite e acabam invadindo a casa onde está um garotinho e seus amigos ali. E aí a história se desenrola a partir disso, né, dos palhaços encurralando os garotos na casa. Você percebe que o bobo da corte, o palhaço, ele sempre foi uma presença constante, né, fazendo esse contraponto entre a morte, né, a tristeza e a alegria, né, a tragédia e a comédia e tal. E isso acabou passando da literatura para o teatro, para os quadrinhos e para a televisão, né? Para o cinema, para os quadrinhos e para a televisão. Foi uma sequência. Né? Da literatura tem o Stephen King, né? com It, que é o mais famoso. E nos quadrinhos a gente tem o Coringa, né? Que é um caso engraçado, assim, que bem no começo, né, das histórias do Batman, os vilões do Batman eles eram descartáveis. No final da história ele matava, o vilão acabava morrendo, e aí na próxima história tinha um vilão novo. Então os criadores do Batman ali, eles criaram o Coringa, né, baseado no Homem que Ri, né, no filme Homem que Ri, de 1928, e uma carta de baralho que eles tinham ali na hora. E aí eles têm uma questão interessante que, ao contrário da maioria dos heróis e vilões, onde o vilão é escuro, é à noite, e o herói é a luz, é colorido, no caso do Batman eles invertem os papéis. Você tem o Coringa, que é uma criatura colorida, um bufão, né, todo espalhafatoso, e você tem o Batman, que é uma criatura da noite, mais soturna, né. E aí quando terminou a história a primeira aparição do Coringa,
Eles falaram, não mata esse cara, deixa ele aí que a gente vai aproveitar ele mais vezes. E o Coringa acabou se tornando um dos vilões mais importantes e mais famosos dos quadrinhos aí. E aí quando o Palhaço foi para a televisão, né, ele acabou entrando também como ele é muito constante em seriados de terror, assim, né? Você tem no Supernatural o Sam, ele é coulrofóbico, isso já rendeu acho que uns 3 ou 4 episódios, né, onde ele tem que enfrentar o medo dele, né, com demônios vestidos de palhaço e tal. E mais recentemente na American Horror Story, né, a 4ª temporada, Freak Show, a gente tem um palhaço, né, na verdade são 2, assim, se você, né, na temporada inteira são 2 palhaços que têm histórias trágicas também, né, um mais voltado para aquele palhaço clássico, que foi, né, tem uma história trágica, tem uma tragédia por trás da sua origem, e tem o palhaço assassino, psicótico, né, e eles juntam os dois de uma maneira bem interessante na história. E esse aqui, então, é o Medo de Palhaço, a enciclopédia definitiva sobre palhaços assustadores na cultura pop. A gente vai desde da literatura, das origens do palhaço, no teatro, na Idade Média, e vai passando pelo cinema, pelos quadrinhos, pelas séries de TV, desenhos animados. Tem mais de 165 resenhas aqui, né, onde a gente fala sobre o palhaço, né, sobre o monstro, sobre o assassino, né, presente no filme ou na série, ou no episódio. Fala do criador e dá uma pequena resenha com nota no final. Ele foi escrito pelo Marcelo Milici, Felipe Falcão, Gabriel Paixão, Matheus Ferraz e eu, Rodrigo Ramos. Foi lançado pela Generali, né, totalmente em cores, ilustrado, bastante imagens aí para quem gosta, né? Não só de ler, mas tem bastante figuras ali para você poder associar e escolher o melhor filme ali para você assistir. Se você gosta desse subgênero aí, é uma boa pedida. Você pode encontrar ele entrando no bocadoinferno.com.br, tem ali já os banners para você adquirir o seu, né? Ele é fácil de encontrar na internet com um desconto, só dá uma procurada aí que é fácil de achar. Medo de Palhaço, a enciclopédia definitiva de palhaços assustadores na cultura pop. Breakfast! I'm hungry! Take it from Karinkles, that's me. The best breakfast under the big top is Post Sugar Rice Karinkles. So crinkly, so delicious, so different. Each grain of rice in Sugar Rice Karinkles is carinkled with honey and sugar. It's so good, I crinkle every time I eat it. Yep, no matter what other rice cereal you've ever tried, you'll love Post Sugar Rice Karinkles best of all. Honey and sugar make it different and wonderful, a circus of fun to eat. So you crinkle on down to the store for Post Sugar Rice Karinkles, the greatest cereal treat on earth.